Seja muito bem-vindo ao nosso Rehabcast, mais um episódio. Hoje falamos com o Dr. Felipe Querircal, que ele é geneticista e ele está aqui hoje para contar um pouquinho para vocês sobre a terapia genética. Seja muito bem-vindo, Dr. Felipe. Dinora, é um prazer, né, poder estar aqui com vocês, né, passar um pouquinho sobre o meu trabalho, né, sobre minha experiência na área, né, Sim. da genética médica, e muito grato mesmo por essa oportunidade, né? E bom, eu também fico grata de você ter vindo falar conosco, porque as pessoas sempre perguntam o que um médico geneticista faz, né? Mas antes da gente entrar nessa onda de falar sobre a genética, conta um pouquinho para as pessoas quem é o Dr. Felipe fora do consultório? Bem, quem que eu sou, né? Há 3 anos eu sou pai de uma menininha, né, da Sophie, minha filha, e muito bagunceira, muito inteligente, né? Sempre estou preocupado se ela está atingindo os marcos motores, se ela está falando bem, se ela está se desenvolvendo cognitivamente, que a gente está na área, né? Então a gente fica um pouco sempre tenso com a situação, apreensivo observando, mesmo a gente que tem aquela base, assim, que sabe o que é, né? O que a gente deveria esperar naquele momento, Sim. né? Que a criança atinge, né? Então eu sou uma pessoa que tem essa ansiedade de querer ver a minha filha desenvolvendo-se como uma boa pessoa no futuro, né? Sim. De princípio, assim, agora, mas eu sou mineiro, né? Sou do sul de Minas Gerais, Pouso Alegre, fui criado em Camanducaia, que é também no sul de Minas Gerais, né? E que é um lugar lindo, inclusive. O bairro Alto lá, Distrito Alto, né, da cidade de Monte Verde, é muito conhecido, né, pela parte turística. E, assim, olha, eu me interesso por muita coisa além da genética, né? A genética é uma paixão que eu tenho desde criança. Então, meu pai, né, minha mãe passou um filme para mim do bebê quando eu era criança, tudo, quando minha irmã Thaís ia nascer. E aí, a partir daquele momento, eu tive uma compreensão sobre o básico, sobre cromossomos sexuais, né? Aham. E sobre o que seria a genética, né? Meu pai tentou me explicar com palavras de criança, né? Como Sim. o que eu teria ali à minha frente. Então me deslumbrei, achei uma coisa muito legal mesmo. Olha, o que eu gosto, assim, eu gosto muito de ler, né? De estudar, principalmente a parte da biologia, né? A minha própria genética, história, mitologia, filosofia eu gosto muito também, né? Aprecio muito o filósofo Nietzsche, aprecio muito Baruch Spinoza, né? E, assim, gosto de música, né? Sou muito ligado com música, rock, né? Diversos estilos de rock. Eu aprecio MPB, aprecio um samba antigo, né? Não, mas Sim. ouço músicas étnicas, música de capoeira, né? Tal. Gosto de muita coisa diferente, né? Meus Sim. amigos assim me conhecem por eu gostar de coisas exóticas mesmo, de coisas Aham. diferentes, né? Videogame, eu gosto de muita coisa, assim. Eu sou essa pessoa. Gosto de esporte radical, então gostava de fazer rafting, gostava de pular de paraglider por aí e tal, tudo. Olha. Agora eu tô mais cuidando da Sophie, né? Tô mais de Aham. papai mesmo, né? Aham. A gente começa, quando tem um filho, a gente começa a ter um outro olhar, né? Será que eu vou É, me colocar em risco? Agora eu sou pai, né? Agora eu dá uma sou mãe. atenção. A gente começa dessa forma, né? Doutor, então explica para as pessoas que estão assistindo o que um médico geneticista pode oferecer para uma pessoa, quem vai buscar, por exemplo. Por exemplo, chega uma pessoa lá no seu consultório, que ela veio buscar um médico da parte genética. Como que é um processo de você poder passar para essa pessoa um diagnóstico? Como que é um passo a passo ali dentro do consultório? Certo. Normalmente, os pacientes são encaminhados a mim, né? A maioria das vezes são encaminhados por neuropediatras, né? Neurologistas, psiquiatras, mas às vezes são encaminhados por gastroenterologistas, por reumatologistas, né?
Às vezes vem do psicólogo o paciente, o psicólogo estava avaliando o paciente, notou que a aparência dele parecia um pouco diversa e muitas condições genéticas têm relação com um perfil psicológico um pouco diferente da maioria da população, né? Sim. Então, normalmente vem daí. Agora, também de clínicas de reprodução, né? E de ginecologistas, obstetras, porque uma das grandes preocupações e ansiedades, como eu falei da parte parental, né? É essa mesmo, é a reprodução, né? O que vai acontecer daqui em diante, né? Tal. E como isso, toda essa ansiedade, ao mesmo tempo que a gente tem essa tensão, né? A gente não tem muito naturalmente como prever o que vai acontecer ali, né? Nós podemos ter uma história familiar, por exemplo, de uma doença genética, mas podemos não ter uma história familiar de uma doença genética e um paciente pode nascer com uma doença genética. Então, há muitos mecanismos que estão além da nossa compreensão natural, né? Sim. Então, esses mecanismos estão além da nossa compreensão natural. A gente tem ansiedade em relação a eles, mas a gente não tem como resolver o problema, porque as alterações genéticas vão acontecer de uma maneira aleatória, né? Normalmente os pacientes vêm para mim já num quadro de bastante ansiedade, encaminhados por um desses profissionais, né? E eu preciso fazer uma avaliação e uma investigação dos pacientes. Então, normalmente é uma consulta que é mais demorada do que a maioria das consultas médicas, né? Pelo menos a consulta inicial e a consulta final. Sim. Né? Eu separo normalmente o período de 1h30. Por quê? Porque eu vou precisar, muitas vezes, ter muito mais detalhes da história do paciente do que normalmente são cobrados, né? Para que eu possa estudar o quadro do paciente. Eu vou precisar fazer uma história familiar da grande maioria dos pacientes, tá? Traçar uma história familiar, muitas vezes descrevendo através de um heredograma também, para que eu não me perca na história familiar do paciente, né? Então, preciso de uma quantidade muito grande de detalhes. Normalmente, o exame físico, pelo menos na área mais comum, nas áreas mais comuns em que se atuam na genética, né? O exame físico é um exame físico que precisa ser muito completo, né? A gente vai ver do perímetro cefálico do paciente, até às vezes a ausculta cardiológica, pulmonar. A gente vai fazer uma avaliação dismorfológica, né? A gente tem que medir coisas que os outros médicos às vezes não tem que medir, né? Distância entre mamilo, distância entre olhos, né? Sim. Distância entre olhos tem várias distâncias, né? A gente tem tabela para cada distância, né? Então tem distância extracantal, intracantal, distância interpupilar, né? A gente precisa avaliar e a gente precisa às vezes colocar isso em índices, né? Precisa ver, qual que é o formato do crânio dessa criança? É um formato do crânio que é um formato do crânio normal para a população da criança, Sim. ou é um formato do crânio alterado em relação a o que a gente espera em nível de humanidade, né, saudável, né? Para que a gente possa saber, por exemplo, se tem uma alteração relacionada com o crânio, uma craniossinostose, algo assim, né? Então a gente tem que fazer de tudo. Às vezes a gente tem que medir a altura, o peso, fazer exame neurológico, né? Então, é uma questão, uma quantidade de exames que demora bastante, né? A gente precisa ter uma avaliação muito detalhada do paciente. E, assim, o objetivo final seria fornecer um aconselhamento genético e reprodutivo, né? Para o paciente, tá? Tá. Então, fornecer para ele informações sobre os riscos que ele tem, por exemplo, de ter um filho mais para frente que tem o mesmo diagnóstico que ele, né? Sim. Explicar sobre o diagnóstico dele, explicar se tem tratamentos diretamente relacionados à condição ou não, né? Às vezes tem tratamentos que aliviam sintomas, né? E melhoram a qualidade de vida, mas não são tratamentos que diretamente vão sanar as mazelas que a doença causa, né? Então tem esse tipo de situação. O aconselhamento reprodutivo é importante daí para a família. Então, normalmente, a gente pede que, na maioria dos casos, né, outros familiares estejam presentes também para auxiliar, né? Também aconselhamento em relação a câncer, né, a profilaxia, as síndromes oncogenéticas,
tá? Sim. São importantes, né? E o relatório médico final, ele vai fornecer para o paciente uma quantidade de procedimentos, de terapias que ele precisará fazer, né? E tendo esse relatório e esse diagnóstico da genética, o paciente às vezes consegue exames que ele não conseguiria nem pelo plano de saúde dele normalmente, né? Sim. Por exemplo, para a síndrome de Li-Fraumeni é indicado no mundo inteiro que se faça uma ressonância magnética de corpo inteiro uma vez ao ano, né? Olha. E como que a gente vai conseguir isso normalmente pelo plano de saúde, né? Sim. É difícil, é complicado, né? Mas com o relatório da genética normalmente consegue, porque a gente fornece no relatório os artigos em que isso está embasado, né? Tudo Sim. coloca as justificativas, né? Então, sempre que necessário, né? No relatório tem o que é necessário para que o paciente possa ter os acompanhamentos corretos, né? Também a gente fala sobre desfecho, né? Como que vai ser a evolução da doença, tudo, para que o paciente compreenda e para que ele possa também organizar a própria vida, né? Sim. É importante essa situação. Então, quando esse médico ele vem para, ele vai estar indicando para você um caso, ele já observou algumas alterações, características físicas ou comportamentais ou de força, né? Ele observaria essas situações para que aí ele pudesse pensar, será que isso é genético? Será que não é genético? É mais ou menos dessa forma. Sim. Né? E quais são essas alterações genéticas que você falou? Oncogenéticas? Oncogenética também. Isso. Eu não tinha essa ideia, assim. Imaginava que um problema que a pessoa que tem um câncer é uma alteração celular ali que pode levar, mas existe alguma síndrome que pode levar a câncer? Explica um pouquinho mais sobre isso. Sim. Todo câncer é uma doença genética. Mas nem toda doença genética, nem toda condição patológica genética é hereditária. Tá? Entendi. Um câncer, ele surge sempre por uma alteração genética na célula, né? Então, uma célula ganha uma habilidade, por exemplo, de passar batida pelo sistema imune, né? Então, normalmente a gente tem camadas de glicocálix, né? Que impedem que a célula do esôfago desenvolva-se no estômago, tá? Então, essas camadas de glicocálix vão impedir. Se você tem uma mutação em uma área que vai ser responsável pelo surgimento desse glicocálix, se você tem uma mutação ali, então o que acontece é que talvez o estômago pare, o sistema imune no estômago pare de identificar essa célula do esôfago como uma invasora, né? Sim. Só que esôfago deveria se desenvolver no local anatômico do esôfago. Sim. E estômago no local anatômico do estômago, né? Sim. Então, uma célula normal, às vezes a pessoa faz uso de alguma substância que é um fator de risco para um câncer, né? Como, por exemplo, alimentos que sejam defumados, né? Salsicharia defumada, né? Então, a salsicharia defumada em si, né? Eu falei alimentos defumados, a salsicharia defumada, tá? Carnes defumadas, cigarro, né? Utilização de cigarro também. Então, a pessoa alimenta-se ou utiliza-se de fatores de elementos que são fatores de risco para o câncer. Sim. Aí o que vai acontecer? Sempre aquela carne defumada, sempre aquela salsicharia, né, nos intestinos da pessoa, tal, aquilo demora muito para digerir e tudo. A quantidade de radicais livres locais vai aumentar a chance da pessoa ter uma mutação em células do próprio epitélio do intestino, né? Em células intestinais. Uma hora a pessoa acaba tendo um câncer, desequilibra alguma das vias principais, né? O TP53, a Carrasa, desequilibrar alguma das vias principais. Quando desequilibra uma, normalmente as outras vão em seguinte, vão em sequência, né? Uma cascata. Isso mesmo. No final das contas, daí a pessoa desenvolve o câncer. Aquele tecido do câncer, né, do tumor maligno, é um tecido que está geneticamente modificado. Não é igualzinho mais o seu DNA. Ele sofreu mutações ali, né? E o que acontece quando ele tem mutações? Ele ganha imortalidade, a célula não morre mais, a célula se expande para além das fronteiras do órgão, né? Então, a célula, normalmente, ela chegaria até
as fronteiras do órgão, né? E aí a Sim. célula tem o equilíbrio de morte e nascimento de células ali. Sim. Então, no momento que ela tem que morrer, é sinalizado para ela que ela tem que morrer. E a célula morre por conta própria, ela pode sofrer apoptose, né? Sim. A apoptose, ela morre por conta própria. E precisa ter esse balanço entre nascimento celular, né? Surgimento de células e morte de Morte células, né? Morte celular. O que acontece? Que essas células, elas ficam com um turnover positivo muito alto. Elas começam a prosperar demais. É como se você ligasse uma pipoqueira e começasse a estourar aquele monte de pipoca. Nossa, Né? e não morre a célula. Não ela vai- morre. Ficam com o metabolismo acelerado, né? Entendi. Gastando o nutriente importante do corpo também. Comprimem vasos sanguíneos importantes. Comprimem raízes nervosas, né? Necrosam ali no meio de tudo. Pode dar infecção, pode dar de tudo. Então, tem muitos motivos que uma pessoa pode ir a óbito por conta do desenvolvimento de um câncer, né? Sim. Mas quando é algo oncogenético, né? Ou uma síndrome de câncer familiar, a gente chama de síndromes oncogenéticas ou de câncer familiar, né? Aí a gente tem, por exemplo, a HBOC, né? Que é uma síndrome de câncer de ovário e de mama hereditário. A gente tem o Li-Fraumeni, né? A síndrome de Li-Fraumeni relacionada ao gene TP53, HBOC, BRCA1, BRCA2, né? Quando a gente tem um pré-oncogene mutado, né? Com uma mutação ali em algum desses genes tem no locus que pode causar doença, tem uma mutação, a pessoa pode passar adiante essa mutação, né? Se foi de origem gonadal, por exemplo, né? Ou se foi de origem embriológica, né? Porque daí a pessoa tem esse gene mutado em todas as células do corpo dela, inclusive nas células das gônadas. Então ela produz espermatozoides alterados, produz óvulos alterados com esse gene que ela vai passar para frente para os filhos, E ela passa né? pro- Passa para os filhos. Aí uma boa parte vai ser de herança autossômica dominante, né? Então vai ser um risco de 50% de passar adiante para cada filho, né? Sim. E como a síndrome de Li-Fraumeni, por exemplo, até o final da vida da pessoa, ela tem praticamente quase 100% de chance de desenvolver um dos cânceres ou um dos tumores benignos relacionados à síndrome, né? E a síndrome ela é relacionada a tumores benignos, principalmente de encéfalo, né? Aham. De cérebro, de encéfalo, e é relacionada a cânceres, né? Sim. Hereditários também, a cânceres, né? Então, uma Sim. síndrome de câncer hereditário. Pode ser relacionado, por exemplo, tanto a câncer de intestino quanto a câncer de fígado, de pâncreas, cânceres ósseos, câncer de mama, né? Sim. Essa síndrome de Li-Fraumeni, né? Há Sim. tumores malignos de cérebro também. Pode ser relacionado a tumores de próstata, né? Aham. E normalmente daí a pessoa desenvolve, quando tem uma dessas síndromes, normalmente desenvolve os tumores numa idade muito precoce, né? Desenvolveu um câncer de mama antes dos 45 anos, Sim. né? Desenvolveu um câncer de estômago antes dos 55 anos. Não era para estar desenvolvendo tão cedo. Sim. Desenvolveu um câncer de próstata antes dos 60 anos. Não era para estar desenvolvendo cedo desse jeito, né? Sim. Então, quando a pessoa tem um parente de primeiro grau que teve câncer muito cedo assim, aí tem um outro parente assim, de primeiro grau, teve um câncer muito cedo assim também, né? E a pessoa Isso vai teve um pa- câncer muito cedo, é indicativo. Se a pessoa não teve também, mas poxa, teve 2 parentes que tiveram cânceres relacionados a essa síndrome Aham. muito cedo, e daí teve um sobrinho ali que teve um tumor benigno cerebral, né? A gente tem que olhar com atenção daí, né? Sim, que O que está interessante. acontecendo? E se a pessoa ela ainda não desenvolveu, mas ela tem na família, né, alguém que teve essa síndrome que causa esse tumor, Uhum. ela tem o que fazer? né? Profilaxia. Então, o que ela faria nessa profilaxia? Como é que é o tratamento para essa pessoa? Então, Ou não tem? não tem tratamento para essa síndrome específica para você curar a mutação. Isso a gente Sim. ainda não tem, né? Sim. Embora haja pesquisas nessa área. A gente tem muita pesquisa já sendo desenvolvida nessa área para terapia gênica para o futuro, né? Sim. Mas, nesse caso, teria que fazer profilaxias. Então, por exemplo, normalmente a gente fala, a mulher acima dos 40 anos está lá, vai fazer uma mamografia, né, a cada 2 anos para se prevenir, né? Sim. Não, normalmente a pessoa tem Li-Fraumeni, todo ano você vai pedir uma ressonância de corpo inteiro, a cada ano você vai pedir mais uma mamografia para o paciente, né? Sim.
Então, uma mamografia por ano, uma ressonância de corpo inteiro, vai iniciar alguns outros exames mais cedo também, com maior frequência. Porque se Pra detecta poder- mais cedo, você tem chance, por exemplo, às vezes apareceu um tumor e ele está pequeno. Então, Sim. a chance de você conseguir fazer, às vezes, uma cirurgia mais rápido para retirar e não deixar ele se desenvolver seria isso. A mortalidade, né, o que reduz a expectativa de vida final do paciente, né, que reduz a quantidade de anos que a gente espera que o paciente viva, né, Aham. normalmente está relacionado à profilaxia inadequada, né? Então, se o paciente ele tem essas alterações, ele tem que fazer uma profilaxia diferente da população geral, né? Sim. Tem que fazer diferente da população geral. E daí, ele fazendo essa profilaxia mais adequada, com esses exames mais frequentes, né? E daí o plano de saúde, ele precisa fornecer esses exames de maneira mais frequente, porque tem uma justificativa lógica para aquilo. Sim. Eles vão fornecer, né? Daí Sim. eles são induzidos a fornecerem para o paciente. Aham. E no final das contas, isso vai fazer com que a expectativa de vida do paciente chegue o mais próximo possível da população de base dele, né? Sim. Então, se a população de base que o paciente está inserido, a expectativa de vida é 83 anos, 83 anos, ele tem que atingir uma expectativa de vida o mais próximo possível. Aham. Se ele fizer as profilaxias, é muito mais provável que ele atinja uma expectativa de vida o mais próximo possível e tenha uma melhor qualidade de vida, né? Um tratamento de câncer deixa a pessoa extremamente debilitada, Sim. né? Agora, se é pega no momento inicial, esse câncer é descoberto, no momento inicial, a pessoa muitas vezes vai ter um tratamento que vai ser um tratamento menos brusco, né? Também Sim. mais direcionado, muitas vezes, tá? E dependendo da mutação que a pessoa tem, dependendo do tipo de alteração que a pessoa tem, a gente já tem também condutas para poder auxiliar no tratamento mesmo, né? É basicamente isso também, aconselhamento para os filhos, né? Se a pessoa tem, os filhos têm chance de herdar. Sim. Daí, se a gente já conseguir achar a mutação num dos pais, por Aham. exemplo, para achar na criança é muito mais fácil, né? É um Sim. exame mais fácil, mais barato, porque daí a gente já tem a mutação, já dá para direcionar, já dá para usar uma metodologia tipo um PCR, alguma coisa assim, Sim. e acelerar o processo, né? Tá. É isso que eu ia perguntar. Então, o casal, ele quer ter filho e já sabe que existe um histórico de alguma patologia genética que gera o câncer, vamos dizer assim. Não sei se é dessa forma que tem que falar. Antes da concepção, tem algo a ser feito ou não? Tem sim, tem sim. Hoje em dia, tá? Primeiramente, se a gente tem doenças hereditárias, né, numa família, dependendo do que for, tá? De como que é detectada essa doença, tudo, nós temos exames que podemos fazer, né, já na mulher gestante, tá? Aham. Para que possamos detectar se há alterações no concepto. Então, existe esse tipo de exame, né? O NIPT, o ampliado, por exemplo, inclusive, o ampliado, ele vê por mais de uma metodologia, vários tipos analisa a possibilidade de vários tipos de doenças genéticas, né? Para que a gente possa começar a mexer os pauzinhos antes do nascimento da criança, né? Já esperar o que deve acontecer, né? Sim. O diagnóstico final é feito quando a gente obtém material da própria criança, do corpo da criança, né? Mas o NIPT, por exemplo, ele é feito do sangue da mãe, Sim. tá? Porque tem algumas células do feto Aham. que circulam no sangue da mãe. Então, o que acontece? A gente tem também a amniocentese, a gente tem como fazer testagem de material da placenta, né? Só que você aumenta cerca de 1% de chance de perda gestacional quando Aí você vai não. fazer isso. Sim. Aí, 1%, né? Pode parecer pouca coisa, mas se analisar friamente, chance. é bastante. É uma chance mais elevada. Hoje em dia, a gente já não precisa disso. Hoje em dia, a gente descobriu que células do feto, né? Do embrião, do feto, circulam no organismo materno, né? E mais tarde, essas células embrionárias, ou mais tarde, células fetais, né? Dependendo do período que está, elas vão instalar-se nos tecidos maternos e vão começar a reproduzir linhagens celulares delas ali no tecido materno, né? Sim. Então, a gente consegue capturar algumas dessas células no sangue materno, reproduzi-las, né? Para que a gente possa fazer testagem genética nessas células, tá? Sim. Então, isso é muito interessante, porque daí você tem o risco de um exame de sangue, né? Para poder analisar
material genético se a gente suspeita por ultrassom, por algo assim, né? Outra situação, que eu acho que é isso que você estava querendo perguntar, na verdade, eu que me atrapalhei, Sim, desculpa. imagina. É que, por exemplo, uma família tem ali, naquela família, por exemplo, tem uma ataxia espinocerebelar hereditária, né? Ou tem alguma síndrome dismorfológica, né? E assim, eles não queriam passar aquela síndrome adiante. Às vezes é algo muito fácil de passar adiante. Às vezes é algo autossômico dominante, por exemplo, né? Aí o que o casal pode fazer, né? Eles podem ter tendo um diagnóstico genético, né? Eles podem dirigir-se a uma clínica de reprodução e ali mostrar, olha, o nosso diagnóstico genético é esse é o relatório do meu geneticista, né? Que forneceu aqui o diagnóstico pra gente, tá? A gente queria ter um filho que não desenvolvesse essa condição específica, né? Então, como que a gente pode fazer? Aqui no Brasil é permitida a seleção de embriões, né? Então, eles vão desenvolver os embriões até o momento em que o embrião ainda é só um cachinho de células humanas, né? É um cachinho de células humanas desespecializado ainda. Então, vão ver vários desses cachinhos, né? O casal está querendo ter um filho, né? Então, a partir de um certo momento, o desenvolvimento desses cachinhos, tá? Se a gente tirar algumas células de lá, não vai atrapalhar o desenvolvimento do embrião no futuro, né? Então, é tirada uma amostra de células de cada um desses cachinhos embrionários, são analisadas e são vistos, quais são os embriões que são saudáveis para essa condição específica, né? Não vai normalmente analisar todas as condições, né? Quando normalmente assim o casal chega a uma coisa mais direcionada para aquela condição específica. Então dá para selecionar qual desses embriões que não terá aquela condição específica, né? E daí esse embrião vai ser introduzido na receptora, na futura mãe, né? Então, ela vai desenvolver uma gestação de um embrião que não tem aquela mutação, né? Que não tem aquela mutação, que não vai desenvolver aquela síndrome. Então isso é importante. Na natureza mesmo, diversos embriões que são formados, né? Eles são naturalmente descartados, né? Pela natureza, muitas vezes porque tem cromossomopatias, porque tem doenças genéticas, né? Nesses embriões, ou síndromes genéticas nesses embriões, né? Então, o próprio processo natural, muitas vezes a mulher inicia o processo do que seria uma gestação e acaba não gerando, né? Muitas vezes até acontece a nidação, né? Você vai ter a nidação acontecendo, a fixação desse embrião inicial ali no endométrio, né? Mas de repente a mulher tem um sangramento assim, nossa, parece que a minha menstruação aqui saiu, eu acho que os meus hormônios estão desregulados. Não, na verdade ela perdeu aquela gestação, né? Não ficou sabendo. E já pelo processo de seleção de embriões, a gente consegue fornecer saber exatamente qual que é o embrião que seria interessante de implantar, né? Naquela mulher. E é interessante, nesse período ainda, é só um cachinho de células mesmo. Ele não tem nenhum tipo de emoção, não tem nada. Caixinhos de células. Né? Ainda não tem a formação do coraçãozinho. Não tem nada. Não é essa parte. Não tem nada. Entendi. Tá, interessante. E por que a prevalência da trissomia do 21 acontece maior em mães acima de 40 anos? Tem um porquê? Então, tem sim. Tem sim. Normalmente, tá? Aos 40 anos aumenta bastante, aos 42 aumenta muito mais, e aos 44 muitíssimo mais, né? Sem contar que a partir dos 40 também aumenta o risco para a mulher, né? Risco de saúde para a própria mulher durante a gestação, né? Mas esse risco de saúde seria o quê? Não, para a própria saúde da mulher, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, né? Só aumenta para a própria mulher. Mas, normalmente, sim, na genética, tá, a gente sugere que as mulheres tenham filhos até o aniversário dos 36 anos de idade. A partir do aniversário dos 36 anos de idade, começa a complicar um pouquinho a situação, porque a maioria dos óvulos não vão ser mais da melhor qualidade possível. Tá? O que acontece é que essas células precursoras dos óvulos, tá, elas estão estacionadas, elas estão paradas ali, tá? Toda a maquinaria celular delas relacionada, né, com a divisão celular está paralisada por conta de um sistema químico que está atuando ali, tá?
E a gente não sabe exatamente o porquê, mas assim, o mais provável é que vai passando o tempo, quanto mais tempo passa, né, mais fácil é de acontecer um erro. Sim. E, de repente, essa maquinaria deixa escapar, deixa a divisão celular acontecer um pouquinho mais, de repente para de novo. Isso confunde, dá um bug no sistema, é que nem no computador da gente, né? A gente está fazendo algum trabalho ali assim, a gente faz meio pela metade, aí tá fazendo uma outra coisa ao mesmo tempo, de repente para tudo, de repente buga tudo, né? Sim. Quanto mais tempo você ficar lá, mais tempo a máquina fica lá esquentando, mais tempo você ficar mexendo em várias coisas diferentes, Sim. mais fácil é de acontecer um problema e você perder o seu trabalho, né? Sim, até pelo estilo de vida que a pessoa leva, então ela já tem lá, após os seus 36 anos, estilo de vida, qualidade de sono, alimentação, ritmo de vida, isso também influencia? Não nesse tipo de situação. Nesse tipo de situação é só essa parte química, tá? Que tá lá segurando, né? Todos esses pré-óvulos, né? Sim. Eles estão ali no organismo da mulher desde que ela é um embrião. Sim. Todos eles no número correto. Eles estão ali, eles estão esperando a liberação depois que iniciem os ciclos menstruais da mulher, regulares, né? Normalmente, ou os ciclos menstruais que não são aqueles iniciais, né? Aqueles iniciais, na maioria das vezes, não acontece a ovulação logo de princípio. Mas assim, depois de uns 2 anos dos ciclos iniciais, a mulher vai começar a ovular com frequência, né? Sim. Então ela vai ter a cada 28 dias, ela vai liberar um óvulo, né? O homem produz uma quantidade gigantesca de espermatozoides o tempo todo. Sim. Já a mulher não. Na mulher, eles estão lá como se estivessem em suspensão, né? Como se fosse naqueles filmes que tem o astronauta que vai para Marte, que ele fica meio que num estado que ele tá todo paralisado, né? Que ele não excreta nada, não faz xixi, não faz nada, tá com o metabolismo dele todo paralisado. Mais ou menos o óvulo tá numa situação mais ou menos assim, tá? Sim. E ele vai se encontrar por muitos anos. Então, quanto mais anos, né, a mulher tem, mais fácil de acontecer um problema, tá? E aí, normalmente, na faixa dos 30 e poucos anos, porque é uma média, os 36 anos que eu falei, é uma média, tá? Sim. Então, tem mulheres que a chance de desenvolver uma cromossomopatia provavelmente vai ser menor depois dos 36 anos. E tem mulheres que a chance vai ser maior do que aos 36 anos na média, já aos 33, aos 35 anos, né? Mas a gente pega uma média e chega à conclusão que a partir do aniversário dos 36 anos, a coisa começa a ficar arriscada mesmo. Sim. Para todo mundo em uma média, né? Então a gente recomenda que não. Mas aí, de repente, a mulher aos 38 anos tem filho, né? Não tem como fazer, já tá lá, tá grávida, né? Tal. Tá, daí isso tem que acalmar a pessoa, porque na maioria das vezes ainda, a grande chance é de que a criança nasce normal. Se eles não têm nenhuma doença genética na família, não tem nada mais, a grande maioria das vezes a criança não vai nascer com uma cromossomopatia, não vai nascer com um problema assim. Só que, né, se a pessoa tem aqui, ó, completou os 36 anos, olha, agora é melhor procurar uma clínica de reprodução, né? Agora é melhor para selecionar embriões, né? Que não tenham cromossomopatia, que é muito mais fácil acontecer. E também não é só a idade materna que influencia nesse tipo de situações, né? Síndromes genéticas que podem ser relacionadas a quadros de autismo, né? Elas aumentam muito, aumenta muito a chance de você ter um filho, né? Se o homem ele tem a partir dos 45 anos. Em algumas fontes, a partir dos 40 anos, eles colocam. Só que o risco, embora seja relevante, ainda é um risco bem pequeno, sabe? Já a partir dos 45 anos já começa a ficar um risco mais relevante também para o homem. Para o homem. Mesmo ele não tendo o diagnóstico de autismo. Mesmo não tendo, tá? Mesmo não tendo. Pode ser uma mutação de novo, né? Que a gente fala que é uma mutação que vai surgir ali no gameta dele, masculino, né? Ou no zigoto, né? E é sempre o homem? O homem é mais relacionado com esse tipo de situação. A mulher é um pouco relacionada também, mas o homem é bem mais relacionado com esse tipo de situação. Maior. Né? Com síndromes relacionadas ao autismo, né? E tem várias condições que causam autismo, na verdade, né? São autismos, não é um autismo, né? Autismo, na verdade, é um conjunto de sintomas que a gente tem, um conjunto de características próprias, né? Do indivíduo,
que são devido a micro-alterações na arquitetura cerebral do indivíduo. Sim. Só que tem vários tipos dessas micro-alterações de arquitetura cerebral que vão surgir em diversas condições genéticas diferentes. Sim. E vão ser influenciadas também, o quadro final do indivíduo vai ser influenciado também pelo ambiente, né? E aí a gente tem o autismo, na verdade os autismos, né? Eles vêm disso, tem alterações diferentes. O cérebro desse indivíduo aqui, ele tem uma alteração, desse daqui também tem. Só que a alteração do cérebro desse indivíduo é totalmente diferente do tipo de alteração do cérebro desse indivíduo. Mas, às vezes, o funcionamento desses indivíduos, como indivíduos autistas, é muito parecido. Sim. É muito parecido. Porque, no final das contas, o conjunto de alterações que deu aqui e que deu acolá, tá? Dentro, né, do que é um ser humano, né, dentro das limitações do que é um ser humano, geraram aqueles quadros clínicos específicos. Sim. E a gente tem que dar um nome para isso, né? Sim. É um conjunto de características que, por o indivíduo ter benefícios, se ele tem diagnóstico, né? Então a gente precisa dar um nome. A gente deu o nome de autismo, né? No fim das contas. Mas são consequência de várias alterações diferentes. Só que todos os indivíduos que têm o diagnóstico vão se beneficiar de determinadas terapias, para que eles possam ter um desenvolvimento melhor, lidar melhor na sociedade, né? Com outros indivíduos. Então, por conta disso que existe a palavra autismo. Sim. Né? Então ele vem de uma parte genética, né? Provavelmente desenvolvida, porque às vezes acontece muito. O filho recebe o diagnóstico e depois o pai ou a mãe se enquadra dentro também das características, mas você conseguiu levar a vida toda, né? Às vezes até já aconteceu de vir adultos lá conversar comigo e falar assim, olha, a vida inteira eu tratei como depressão, né? Porque não tinha. Foi uma mulher, né? E ela falou assim para mim, Dinorá, a minha família sofreu muito com as características que eu tinha. Porque um simples jogar algo no lixo que ela não queria, aquilo já era o fim do mundo para ela, né? E ela falou, quanto que a gente sofreu. E hoje, quando eu vejo todas as características que o autismo tem, e eu vejo que eu me enquadro naquilo, para mim, é muito mais fácil de eu lidar e a família também lidar, porque daí eles sabem que não é assim. É porque a mãe não quer, ou a mãe está estressada, ou a mãe isso, aquilo, né? Essa característica sensorial dela, né, de ver a parte comportamental, ela era afetada pela condição, que provavelmente, né, igual o doutor falou, foi uma questão genética que fez toda essa alteração no cérebro dela. Sim. E ela desenvolveu aí, né? Então, eu falo, hoje as famílias, elas estão se identificando, né? Ou tio, ou aí vai vendo, não, esse tio também tem, essa pessoa também tem. Eram quadros de suporte nível 1, porque daí eles conseguiram se desenvolver, né? E acontece a relação interpessoal, igual o doutor falou. Então, como essa pessoa vive, qual é o meio dela, ela consegue desenvolver talvez habilidades para ela ter uma vida produtiva socialmente, vamos dizer, um casamento, uma faculdade, né? Sim. E dependendo da relação que talvez seja mais escassa, o desenvolvimento dela sai desse nível que talvez ele poderia melhorar para um nível mais rebaixado a ponto de não conseguir viver socialmente. Essa relação acontece mesmo, né? Exatamente. Doutor, relacionada a crises convulsivas. Qual que é a relação, a genética com a crise convulsiva em pacientes? Tá. Existem diversas síndromes da genética que causam crises epilépticas, né? Sim. Tem síndromes epilépticas relacionadas com genética, tem erros inatos do metabolismo que causam também, né, que causam também síndromes epilépticas, né? Sim. No fim das contas, por exemplo, vai depender de quando a pessoa iniciou as crises convulsivas e de por Sim. que iniciou as crises convulsivas, né? É uma criança que... Sabe aqueles pais que têm mania de capotar as crianças, coitadas, que vivem num país tropical, né? Então, o indivíduo que vivia aqui durante milhares de anos, os indígenas ou viviam sem roupa alguma, né? Ou viviam com uma roupa muito, muito simples, ou se cobriam só no inverno. Era sempre assim, né? Nas serras, normalmente, o pessoal se cobria só no inverno. Lugar que tinha influência do Império Inca lá pro
para a Amazônia, no oeste amazônico, né, tal. Então, os Achaninca, pessoal assim, daí se cobria. Mas normalmente não, a gente mora num país tropical, né? Sim. Daí tem a história de que, a criança, sempre que se cobre muito, né, põe muita roupa, tal, tudo, tem crise epiléptica, né? Sim. Então, por que vocês estão pondo tanta roupa na criança, né? Daí fica aquela questão, né? Porque é um costume, né? A família, né? Parte da família vem de origem europeia, e a avó fala pra mãe, a mãe fica com medo de não fazer o que a avó fala, porque a avó é, né, pessoa complicada, aí vai lá e enrola toda a criança, embala toda a criança tem crise epiléptica. De repente vem na genética, a gente vê, aí eu vou vendo a situação, nossa, mas é sempre assim, eu vejo a criança com uma roupa de inverno no meio do verão, no meio daqui de Maringá, né, seco, quente, né, e a criança uma roupa meio de inverno, meio capotada, né, tal. Daí fala, nossa, mas pra que tanta roupa, né? Porque senão vai passar frio, porque senão vai pegar friagem, então tudo vai ficar doente. A gente não fica doente dessas coisas, né? A gente fica doente em contato com as outras pessoas, né? Pegando vírus, bactérias. Daí você vai lá, fala com a família, tudo. De repente você investiga, a criança tem Dravet, tem alguma coisa assim, ela superaquece o corpo, tem uma crise epiléptica por superaquecimento, né? E isso tem Então, uma idade? Por exemplo, até 5 anos, igual a gente fala que as febres, né, que a pessoa tem, que ela pode levar a uma crise. Então, qual que é a relação e qual é a idade? Varia muito varia muito do organismo de pessoa para pessoa, né? Mas todo mundo na infância é mais fácil ter uma crise epiléptica porque normalmente é mais suscetível, né? Qualquer pessoa, na verdade, pode ter uma crise epiléptica por conta de febre, né? Durante a infância. Qualquer pessoa pode. Só que essas pessoas que têm essa condição vão ter um sistema nervoso central mais sensível, né? Então, às vezes a pessoa só começa a ter aos 5 anos de idade, aos 6, né? Às vezes outra começou com 1 ano de idade. Agora, quando a criança nasceu, né? De repente, dali a 15 dias depois do nascimento lá, foi internada por algum outro motivo. Ficou lá internada porque tem icterícia neonatal, alguma coisa assim. E de repente começou a ter crises epilépticas. Aí a gente tratou a icterícia neonatal. Ainda tá tendo crise epiléptica a criança? Aí coisa estranha. Coisa estranha, né? Aí você vai perceber o que será que está acontecendo com essa criança, né? A criança pode ter um erro do metabolismo, né? A criança pode ter uma fenilcetonúria, pode ter uma doença da urina do xarope do bordo, pode ter uma deficiência de GLUT1, né? Então, por exemplo, uma criança que tem deficiência de GLUT1, né? Normalmente, desde os primeiros dias depois do nascimento, a criança começa a ter crise epiléptica, às vezes é atribuída a outro motivo. Muitas crianças têm infecções neonatais, né, tal. O médico, claro, fica confuso, né? Todo mundo vai ficar confuso. A gente a gente vai pelo que é mais comum, né? Então, pelo mais comum, o médico ele pensa, poxa, tá tendo uma crise epiléptica por causa da icterícia neonatal, né? Deve ser. Ele cura a icterícia neonatal, não é isso. Aí, não, pode ser uma infecção que pegou. Estava internado por causa da icterícia neonatal, pegou uma infecção de uma outra criança, ou da mãe, ou do pai, da outra criança no leito, né? Então, isso pode acontecer também. Aí, acontecendo esse tipo de situação também, o médico vai levar mais em consideração isso. Mas olha, agora parece que não tem infecção nenhuma, não tem nada, e a criança ainda está tendo crise epiléptica. O que está acontecendo, né? Então, o GLUT1, ele transporta açúcar, né, entre o sangue e o líquido cefalorraquidiano, tá? Aí a gente tem que colher sangue e líquido cefalorraquidiano ao mesmo tempo da criança, né? Em um período específico, um momento específico do dia, de preferência, tá? Também a gente tem que verificar durante, se puder, durante crises, né? Após as crises, para que a gente possa saber se tem, por exemplo, uma relação específica, tá? Entre a quantidade de glicose no líquor do líquor, né? Que é esse líquido que envolve o cérebro e que penetra dentro dos ventrículos, né, do cérebro. A glicose do sangue, daí dá pra gente suspeitar, olha, parece uma deficiência de GLUT1, né? Aí dá pra pedir um exame genético para isso, para confirmar se é uma deficiência de GLUT1, né? Aí normalizando e aí a gente faz um tratamento. Normalmente é um tratamento dietético, né? Uma dieta cetônica, que é uma dieta horrorosa. É difícil das crianças aderirem, né? É aquela dieta, se conhece, né? Não tem carboidrato, né? Não tem as coisas boas que a criança às vezes gosta, né? Então,
Então, com uma dieta cetônica, muitas vezes a gente consegue controlar, né? E a gente tem outras terapias, outras maneiras também de controlar essas crises. Mas Sim. um dos tratamentos que pode ser feito é esse, né? Muitas vezes Sim. controla daí as crises epiléticas que iriam prejudicar a criança cognitivamente no futuro, né? Também a fenilcetonúria, por exemplo, no caso, a pessoa acumula muita fenilalanina, né? Que é um dos 20 aminoácidos que a gente tem no corpo, acumula muito, isso fica tóxico para o cérebro, né? A pessoa pode ficar tendo crises epilépticas que vão prejudicar a parte intelectual dela, a inteligência dela no futuro, né? A parte cognitiva, tudo. Sim. Então, se você dá uma dieta para ela sem a fenilalanina, né? Sem esse aminoácido, a fenilalanina, sem carne, dando uma fórmula específica para a criança que não tem esse aminoácido e repõe só as quantidades do aminoácido que o metabolismo dessa criança vai dar conta de metabolizar, aí você consegue uma criança que não tem crises epilépticas e vai ter um desenvolvimento mais normal, né? Doença da urina do xarope do bordo, a mesma coisa. A gente tira a isoleucina, a leucina e a valina da dieta, né? E daí a gente vai dosar esses aminoácidos. Essa doença, a urina do xarope do bordo, é chamada de leucinose, né? Mas o nome é leucinose, né? Mas a gente chama de urina do xarope do bordo, porque normalmente antes de ter uma descompensação metabólica, antes de ter uma crise epiléptica, a gente sente um cheiro de xarope de bordo no local. O xarope de bordo é um negócio que é uma seiva nutritiva de uma árvore, né? Que tem muito ali no Canadá, tal, todo o pessoal nos Estados Unidos, no Canadá, gosta de colocar na panqueca. E fica com aquele cheirinho, que é um cheirinho doce, agradável, cheirinho de casa de vó. Sabe? Aí fica com aquele cheirinho, e é que a criança vai descompensando naquele momento que vai dar problema. Sim, entendi. Daí você dá a dieta certinha para a criança, repõe a quantidade de leucina, isoleucina e valina desses 3 aminoácidos, só a quantidade que o organismo dela consegue metabolizar, e vai dosando para cada faixa de peso da criança, para cada momento que a criança chega ali no consultório, você vai dosando, a criança fica bem, não tem crise epiléptica. Aí, se uma dessas crianças não receber esse tratamento, né? E aqui no Brasil, normalmente, assim, o diagnóstico é tardio e demora para receber tratamento, muitas dessas crianças elas estão acamadas hoje em dia, muitas delas não conseguem perde função, né? Não conseguem fazer um contato com os pais, né? Não conseguem ter uma comunicação com os pais, né? Sim. E com outros indivíduos também. Agora, você pega nos países em que você tem um bom tratamento e diagnóstico, que o diagnóstico é a tempo, né? Sim. Então, um diagnóstico antes dos 4 meses de vida, né? Tal. Normalmente, essas crianças estão bem, têm um nível cognitivo normal, tem um QI total dentro da expectativa da população ali, que elas estão inseridas, né, da população humana média. E, assim, normalmente, essas crianças, elas têm uma vida normal, né, fora a alimentação, né, que a alimentação sempre vai ser uma alimentação diferente da dos coleguinhas, mas muitos deles lá fora, nos Estados Unidos, viram atletas, né, viram esportistas, porque eles aprendem a ter sempre essa disciplina com alguma coisa, desde cedo, e fica mais fácil para eles encaixarem isso no resto da vida. No resto né? da vida, né? Muitos deles viram esportistas, viram atletas, mas normalmente eles chegam, eles estudam, eles têm família, né? Que nem a média da população em que eles estão inseridos. Nós estamos com um caso lá na clínica, que a criança, desde os 4 anos, começou a ter crise convulsiva, era mais espaçado, de repente começou a ficar mais frequente. Quando chegou perto dos 8 anos ali, o médico daqui, não lembro qual que era o médico, era um neurologista, falou, olha, a gente precisa fazer uma biópsia para saber certinho o que pode ser. Aí a mãe não quis, né? E a criança ainda estava com funções, assim, no corpo, todas as funções. E ela foi para São Paulo fazer um tratamento lá, né? Foi lá buscar mais informações. Chegando lá, o médico falou, nós temos sim que fazer uma biópsia, né? Porque ela começou a ter crises mais frequentes. Da biópsia, ele já não deixou mais ela sair de lá. E essa criança começou a ter tantas crises que eles tiveram que fazer uma hemisferectomia, acho que é isso que fala. Eles retiraram parte do cérebro, né? De 2 partes lá. E foi aonde daí ela ficou bem acamada, ela precisou entrar no respirador, ela
começou a se alimentar por sonda. Então, foi um caso assim que foi evoluindo bem complicado. E aí descobriu-se que o pai teve na infância crise convulsiva e eu acho que algum lado da mãe também teve alguma coisa que sempre tem crise, mas trata com medicamento, sabe? E aí hoje ela tá lá conosco, né? Então, mas só que isso ela descobriu mais tardiamente, né? Foi da lá para os 4 anos a primeira e assim foi progredindo dessa forma. Não afetou a parte cognitiva, então a gente conversa, ela entende, né? Ela só não é verbal mais, mas ela entende, ela aceita comandos e a gente está lá com ela. Então, existe vários casos. A gente já teve uma outra também que pequena, assim, com essa idade, retirou parte de um lobo e ela perdeu um pouco da função, acho que era da mão direita, e esses 2 casos, eles tiveram que desligar os hemisférios, né? Porque eles se interconectam. Então, precisou desligar os lados, eu acredito, para um lado não passar informação para o outro e começar a dar problema. Isso e é genético, né, doutor? Isso é uma doença genética que aconteceu e levou esse desenvolvimento aí da crise, né? Tem muitas condições dessas que são genéticas, né? Não dá para eu afirmar pela história, mas tem muitíssimas que são genéticas, Sim, né? sim. Normalmente, quando iniciam as crises epilépticas antes de 1 ano de idade, são de difícil controle, Sim. né? Tá? E muito mais ainda, com muito mais intensidade, eu digo, quando começa antes dos 2 meses de vida, 4 meses de vida, é muito mais provável que seja uma doença genética, tá? Sim. Eu mencionei o Dravet, que pode acontecer as crises muito mais tarde, e tem algumas condições que podem iniciar até muito mais tarde. Mas aí é uma minoria da minoria das doenças genéticas ainda. Daí a proporção fica bem menor. Mas antes de 1 ano de idade, é muito comum. É muito comum ser uma condição genética e muitas vezes hereditária. Sim. Né? Na paralisia cerebral, quando a criança também tem crise convulsiva, isso é devido a essa perda de massa encefálica, de conexões, ou existe sempre pela crise convulsiva existe, né, que seja frequente, não uma que aconteceu por um estresse, alguma coisa, mas sempre está relacionado a algum problema genético ou não? Ou Não. na paralisia cerebral? Não, muitas vezes é alguma questão infecciosa ou mesmo mecânica, né? Um traumatismo, é uma questão inflamatória, né? Que causou aquilo. Mas muitas vezes também é uma questão genética, né? Sim. Antes tinha muita coisa que a gente pensava que a causa era outra, e que de repente a gente foi descobrindo que a causa é genética, né? Então, por exemplo, tinha no passado muito essa questão, eu até ouvia muito falar, eu ouvia muito o pessoal mais velho da minha família falando, né, tal. A criança vai sufocar com vômito e vai morrer, né? É o bebezinho. Todo bebezinho ia sufocar com vômito e vai morrer, né? E você fica pensando, nossa, a nossa espécie é uma espécie meio bestinha mesmo, né? Que tem uma dificuldade, assim, você vê nossa, nasce o bezerrinho sai correndo por aí. Nasce uma gazela, a gazela sai correndo por aí, já tá fazendo tudo, né? Mas é que a nossa espécie precisou de uma adaptação maior, né? Porque nós vamos precisar de um perímetro cefálico maior, né? Tudo. Então, qual que foi a estratégia da natureza? Foi que neurologicamente nós estivéssemos menos desenvolvidos ao nascimento do que, por exemplo, nossos primos próximos, né? Os chimpanzés, os bonobos, né? Os gorilas, né? Tal. E a gente tivesse menos desenvolvido cognitivamente, né? Em todas as populações humanas é assim, porque isso já é coisa antiga, né? Já é coisa antiga do nosso desenvolvimento. Então, no final das contas, o nosso bebezinho meio bobinho, não faz muita coisa, né? Ele mama, ele faz cocôzinho, ele chora quando tá incomodado, né? Dali a uns 2 meses depois que nasceu, começa a ter um sorriso social de verdade, né? Daí a gente começa, nossa, tá ganhando personalidade, tá ganhando as coisas. Mas os outros bichinhos já estão tudo quase pronto quando nascem, né? No nosso caso, daí fica desse jeito. Tá? A gente precisa disso para o desenvolvimento, né? Agora, quando um animal, né, como o ser humano, por exemplo, tem uma alteração genética em um gene que vai coordenar ali a base, o início do desenvolvimento das estruturas neurológicas, por exemplo, ele já tem uma alteração aí nesse gene que vai provocar
a organização inicial dessas estruturas, né? No final das contas, no fim, às vezes fica tudo destrambelhado, né? Sim. E a gente tem essas alterações, tipo os erros sinatos do metabolismo, que eu mencionei, a fenilcetonúria, a doença da urina do xarope do bordo, deficiente de GLUT1, né? Aham. A criança, ela é bobinha, ela é fraquinha, ela é frágilzinha, mas a natureza não pode fazer com que ela morra com qualquer vômito que ela dê, Sim, sim. sabe? Daí é um negócio Já absurdo, tem os né? mecanismos, né, para que a pessoa fique De bem, né? escapar, porque senão ou ia Sim. sufocar ou todo mundo ia ter pneumonia e a nossa espécie, né? 7 bilhões de pessoas no mundo, Sim. entupindo o mundo, como que a gente ia estar desse jeito hoje em dia se todo mundo morresse por causa de ficar sufocado com vômito, né? Sim. Então, no final das contas, foi descobrindo que não era isso que acontecia. É que os pais encontravam a criança morta no leito, né? Aham. E falavam assim, nossa, mas a criança tá aqui normal, tá na posição que a gente deixou ela, tá tudo certinho. E ela tá aqui morta e às vezes a criança tinha vomitado, né? Sim. Na maioria das vezes, o que foi se verificando é que eram crises epilépticas que aconteciam com a criança, às vezes crises muito complicadas, né? Aquelas Sim, que crises que pode gerar realmente vômito até, que inclusive. podem matar, né? Sim. Crises que podem matar. Tem crises epilépticas e crises epilépticas, né? Sim. Machado de Assis tinha crise epiléptica, naquela época não tinha tratamento nenhum, foi Olha nosso melhor escritor, né, tal. Sim. E tipo, um cara, um gênio, né? Sim. Um gênio. Tava lá até o final da vida dele, dizendo, não prejudicou provavelmente a inteligência do sujeito, né? Porque a gente lê até hoje Machado de Assis, fica impressionado como o sujeito era detalhista, escrevia Sim. bem. O Júlio César tinha crises epilépticas, foi, né, promovida sumo pontífice de Roma, Sim. e por isso a gente está aqui hoje, né? Foi por Sim. causa da organização do Império Romano que nós todos aqui Sim. nascemos, né? Que Estamos tem a aqui no nossa Brasil. organização também, né? Que tem a nossa Sim. organização, é por isso que os nossos pais se encontraram no final das contas. Se Sim. Júlio César não fosse epiléptico, a gente não estava aqui hoje, né? Sim. Então, mas olha bem, tem crises epilépticas que matam, né? Sim. Que matam. Tem epilepsias e epilepsias, né? Sim. Então, o que pode ter acontecido com as crianças? Talvez ela tivesse uma doença da urina do xarope do bordo, os pais ficavam até felizes por causa do cheirinho gostoso que a criança tinha, né? E esse cheirinho gostoso era o prenúncio da ruína, porque a criança ia ter uma crise metabólica Sim. e iria falecer em decorrência disso, Sim. né? De uma crise epiléptica que viria uma crise epiléptica que viria em decorrência dessa crise metabólica. Naquela época não tinha tratamento. Sim. Então, de repente, a criança tá lá morta. Os pais estavam brincando, a criança tava sorrindo, tava fazendo as coisas normais. De repente, amamentou. No leite vai ter leucina, isso leucina vai ter valina, né? Sim. Vão ter os 3 aminoácidos que você não podia ter. Vão estar lá numa quantidade suficiente para quem tem um metabolismo normal metabolizar. Mas para quem tem aquele metabolismo alterado, da criança que tem doença da urina no xarope do bordo, não vai. Então, Sim. a criança, eles encontravam a criança roxinha, né? Tinha vomitado ali assim, com vômito em volta. Daí, o que o médico colocava no atestado de óbito, né? Era do Que vômito. tinha se sufocado Sim. pelo vômito. Sim. Hoje em dia, a gente sabe que não. Pelo Sim. menos a grande maior parte dos casos, né? Não devia ser sufocamento por vômito. Provavelmente era uma doença genética, ou algo assim, né? Ou uma infecção que ninguém tinha percebido, né? Sim. Outra situação. Então, uma pessoa que tem crises convulsivas, ela pode buscar um médico geneticista para ver essas condições desses aminoácidos e fazer um controle desses aminoácidos para que ele possa reduzir ou cessar essas crises? Porque a gente sabe que tem medicamentos que os médicos neurologistas, eles dão, né? Eu não sei se esses medicamentos induzem ou melhor, ou acontece algo com esses aminoácidos ou não. A parte genética, ela teria algo a ser feito para reduzir essas crises também, de uma forma onde mexesse com esses aminoácidos? Sim, o tratamento nutricional, né? A gente introduz um tratamento nutricional, normalmente passa informações para o nutricionista também sobre o que precisa ser feito, Sim. né? Para que a criança possa fazer um acompanhamento mais adequado possível, né? Sim. Então vai variar da idade da criança, a frequência, da necessidade de consultas, né? Sim. Para que possam ser dosada, para que essa alimentação possa ser dosada, né? Sim. Para que a gente possa também tentar encaixar essa alimentação no perfil cultural Sim. da criança, né? Sim. Então, a criança tem o hábito de comer isso. Aqui em casa a gente come
a gente gosta de linguiça e abóbora, né? Aqui Aham. nessa outra família aqui, não, aqui é só feijão preto que a gente come. A gente não come Sim, essa outra coisa aqui que vocês querem que coma, não. Aqui come isso, come aquilo. A gente tem que tentar adequar em relação ao ambiente cultural da criança para que ela sim, se desenvolva da melhor maneira possível, né? sim. Mas, normalmente, quando está tratando bem, as crianças vão bem, não tem as crises. Agora, vai de doença para doença, né? Eu falei Sim. de alguns tipos, são erros inatos do metabolismo. Tem condições neurológicas que a gente não consegue controlar as crises com facilidade. O que eu faço, na verdade, é passar um relatório para o neurologista sobre aquilo, e daí tem algumas dessas síndromes, por exemplo, em que alguns medicamentos funcionam melhor do que outros, né? Sim, Então, sim, daí eu já passo esse aconselhamento para o neurologista. Olha, sim. a criança, a gente descobriu aqui, o diagnóstico é esse, né, tal, Uhum. e a gente sabe que tal medicamento não é tão adequado, né, para o Sim. quadro da criança, e a gente sabe que tal outro medicamento é um medicamento que auxilia com mais facilidade, né? Aham. Além disso, a gente tem perfis particulares, assim, de metabolismo para diversas substâncias, né? E para algumas pessoas, o paracetamol vai funcionar melhor do que a dipirona para Sim, melhorar a dor. Para outras pessoas, a dipirona vai funcionar melhor que o paracetamol. sim, Para outras pessoas, o ibuprofeno vai funcionar bem e esses dois não vão funcionar quase nada, sim, né? Então, as pessoas têm perfis metabólicos diferentes, né? Hoje em dia, a gente tem, inclusive, os painéis, né? Farmacogenômicos, né? Farmacogenéticos, em que a gente pode eles estão evoluindo bastante, né? Estão melhorando bastante. A gente já pode, no caso de um paciente que tem uma dificuldade muito grande para controle de crises epilépticas e que a gente descobre a condição neurológica dele, né? uhum, A condição neurológica, a gente descobre a doença genética que ele tem, né? Que sim, causa a síndrome epiléptica dele. E aí a gente vê que não tem nada na literatura sobre é, alguma medicação que possa beneficiar mais o paciente, ou medicações que a gente deve evitar no caso daquele paciente. Não tem sim, nada na literatura sobre aquilo. Aí o que você pode fazer? Você pode procurar na população, para a população média, perdão, para o metabolismo daquele paciente especificamente, o que ajudaria? Aí pedir um painel sim, farmacogenético, sim, sim, que é né, para o super paciente. importante mesmo, né? Sim, direcionar melhor o tratamento. Sim. Doutor, quanta informação positiva, hein? Eu fiquei assim Bastante coisa. encantada de entender o que a parte genética pode levar, né? Eu acredito que as famílias que vêm buscar e elas têm esse diagnóstico, o coração fica tranquilo, né? Então, a Uhum, partir do momento que tem o diagnóstico, eu acredito que aí elas têm uma certeza maior em buscar uma reabilitação, né? O que é uhum, necessário, se é da parte comportamental, ou se tem associação com a parte motora, com a parte sensorial, e aí elas buscam os profissionais ideais para que aconteça uma estabilidade clínica, né? uhum. E eu agradeço a sua presença aqui hoje nesse Rehabcast. Foi muito importante eu conhecer o que é o geneticista, como que ele trabalha, né? E eu espero que sim, as pessoas que estão vendo esse Rehabcast, que elas possam entender o processo e buscar de uma forma mais precisa o tratamento, né? De buscar o doutor, inclusive, né? Que já é referência aqui na nossa região, buscar o tratamento. Quer deixar alguma frase, de alguma forma, assim, para as famílias que queiram buscar a parte genética, né? Você gostaria de Sim, deixar claro. uma mensagem? Claro. É, olha, uma coisa que eu amo muito na genética é estudar a diversidade da vida, né? A diversidade do ser humano. Eu não parei na genética, assim, avaliando só o ser humano, estudando só o ser humano, né? A minha paixão pela genética, antes de tudo, era uma paixão que eu tinha na área biológica, né? Então, é uma paixão que eu tenho pelo estudo da vida, dos animais, né? E das variações, do que é distinto, tá? Muitas vezes a gente tem condições que são influenciadas pela genética, né? A genética não é totalmente determinista, mas ela influencia a gente de uma maneira impressionante também, tá? Sim, Tem muitas coisas relacionadas aos nossos gostos, a preferências pessoais, né? Que são julgadas pela sociedade média, né? Pelo indivíduo médio da sociedade, a partir das experiências que ele acha
mais corretamente relacionadas àquelas situações, né? Sim. Em primeiro lugar, um indivíduo, por exemplo, que tem um autismo, um indivíduo que tem uma deficiência intelectual e que tem consciência da própria condição, né? Um indivíduo que, por exemplo, tem um déficit de atenção, né? Que normalmente é só o déficit de atenção influenciado pela genética, né? Mas é só o déficit de atenção dele ali, né? Muitas vezes também tem relação com alguma síndrome hereditária, né? Tal, com alguma outra coisa. Mas, assim, o indivíduo vai ser notoriamente julgado pela sociedade, né? Sim. E eu acho importante que vocês tenham consciência disso, que tem muitíssima coisa, tá? Inclusive na personalidade das pessoas que estão julgando a você nesse momento, né? Que é influenciado em grande parte pela genética e que é muito difícil você fugir daquilo, tá? Sim. Até você pode, com disciplina, na maioria dos casos, você consegue, né? Treinar o cérebro, né? Mas tem muitos casos que mesmo com disciplina você não consegue. Tem coisas que são muito específicas e tem algumas dessas condições são causadoras de prejuízo na nossa vida moderna, né? Que a gente às vezes precisa, pelo menos durante certas partes da vida, fazer tratamento para aquilo, né? Sim. Então precisa de um acompanhamento médico, às vezes precisa de um acompanhamento psicológico, tudo para você poder entender tudo o que está acontecendo, se cuidar da melhor maneira possível, mas essas condições, né, que te afetam dessa maneira também são parte, tá, do que você é hoje como indivíduo, de como você se desenvolveu como indivíduo, né? E assim, as doenças genéticas são muito estigmatizadas, né? É tratada muito por um ponto de vista religioso, como se fosse uma maldição hereditária, né? Um ponto de Sim. vista antiquado, né? Bem antiquado, assim. E não são. Elas são aleatórias, né? Elas são aleatórias na maior parte das vezes, mesmo quando, por exemplo, poderia ter um aconselhamento genético, na maioria das vezes, na prática, elas são aleatórias, porque as pessoas, às vezes, da família que tinha condição, nem imaginavam que aquilo era uma condição genética. Sim. Então, A maioria não deve saber não mesmo. imaginava. Então, tem uma doença de Machado-Joseph, o vovô tinha, o bisavô tinha. Muitas vezes, vários da família não desenvolveram porque não viveram muito para desenvolver. As pessoas batem carro, são atropeladas, né? Então, acontece tudo quanto é tipo de sorte, de coisa, de desgraça na vida também, né? Então, às vezes não dava nem para perceber, nem com conhecimento de base, né, sobre síndromes genéticas, que ali tinha uma família em que vários indivíduos eram acometidos por síndromes genéticas, né? Sim. Então, eu acho que é isso. Quando chegar ali no consultório, vai me procurar, por exemplo, um casal de primo de primeiro grau. Primo Sim. de primeiro grau já tem um risco de 6% de ter alguma doença genética. Sim. O filho, cada filho desenvolver uma doença genética. doença. 6% de chance para cada filho que nascer daquele casal. Pode ser uma coisa bem leve, pode ser uma coisa muito Sim. tranquila, tanto quanto pode ser uma coisa bem grave, Sim. né? Sim. Mas é 6%. É bastante. A pessoa já fica nervosa, já fica tensa, né? Já se vê assim, será que eu não sou irresponsável? Será que isso, só agora que eu tô indo procurar tal? Não, vai procurar com a mente mais leve, né? A gente não mente consegue aberta. controlar nada nesse mundo, né? A gente acha Sim. que consegue controlar as coisas da vida, mas a gente não consegue. Sim. Então tenha isso em mente. A genética, ela mexe com algo que é muito aleatório, Sim. né? Sim. Ela mexe com a linguagem da vida, ela tenta compreender a linguagem da vida, né? Mas ela trabalha com algo que é muito aleatório, né? Sim. Então, se livra um pouco da culpa, né? Se distancia um pouco disso. No lugar da culpa, substitui pela responsabilidade, Isso né? aí. E pelo autoconhecimento. Sim. Eu acho que isso é importante. Muito obrigada. Doutora, agradeço a tua presença, tá? E foi muito rica a nossa conversa. E eu espero, sim, que esse podcast ele alcance mais pessoas que possam ter entendimento e buscar um tratamento, já que existe tantos outros tratamentos dentro da genética. Muito obrigada. Muito obrigado, viu, Dinorá? Nossa, então, tenho muito orgulho de estar nesse lugar tão maravilhoso que é a Clínica Neuroreadaptar, que ajuda tantos pacientes, viu? Que bom. Nós Muito também orgulho mesmo somos de muito vocês. felizes por você estar lá dentro da clínica, né?
Já fazer uma propaganda aqui, todas as quartas-feiras o doutor está conosco, né, lá na Clínica Neuroreadaptar aqui de Maringá. E quem precisar é só entrar em contato que a gente já passa o contato do doutor e, né, a gente marca já a avaliação que for necessária. Muito obrigada, doutor. Vamos. Finalizamos então aqui mais um Rehabcast. Para quem se interessou, acha que pode ajudar outras pessoas a ter este conhecimento, por favor, compartilhem, né? Curtam nossa página e agradeço, né? Eu sou Dinorá, não me apresentei no início, eu sou Dinorá, sou idealizadora da Clínica Neuroreadaptar e nós temos a clínica em Maringá, aqui no Paraná, Arapongas, Colorado e Loanda. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio.